Fala, gente, Almeida na área. Nessa aula aqui a gente vai aprender sobre closures. Então, e esse conceito de closures, como é que funciona? Vou te ensinar nessa aula com um exemplo aqui que você já está vendo no tablet. Esse exemplo é bem simples. Imagine que você tem um contador, ele tem uma variável interna e ele retorna uma função. Contador, a variável interna está aqui e ele retorna uma função, que está aqui. Essa função aqui. A essa função a gente vai dar o nome de closure. Por quê? Porque veja que essa função ela está usando a variável interna aqui, ó. Ela está usando essa variável, certo? Que foi declarada aqui em cima, no escopo da função mais externa. E é como se ela roubasse, entre aspas, essa variável. Ela mantém a memória do valor dessa variável. Então, aqui na utilização, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente criou uma variável nova, chamada próximo, e a gente está instanciando o contador. Esse contador aqui de cima. E lembrando que esse contador ele retorna uma função, que é o closure. Como você pode ver aqui no tipo de retorno da função contador, ela retorna uma outra função. Quando a gente executa essa função uma vez, o que é que ela vai fazer? Vai executar esse bloco aqui de dentro da função anônima, ou do closure. E esse bloco de código aí, o que é que ele faz? Ele incrementa o contador em mais um e retorna o contador atualizado. Como você pode ver aqui, a saída vai ser 1, porque inicialmente o contador é 0, quando você dá um mais, ele fica 1, certo? E se você executar de novo, ele é 1, quando você dá um mais, ele fica igual a 2. E mais uma vez, ele é 2, se dá um mais, ele fica igual a 3. O mais que eu estou falando é esse aqui, tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Mesmo fora do contexto da função externa, ou seja, a gente está no contexto do main aqui, ó. Mesmo fora do contexto da função externa, o contador continuou funcionando. Ou seja, essa variável interna aqui continuou funcionando. E esse é o conceito de closure, que é uma função que mantém referência a uma variável que está num escopo fora dela. No caso aqui, esse closure está usando uma variável que está no escopo fora dele. E mesmo fora do contexto dessa função externa, ou seja, aqui dentro do main, essa variável que o closure está usando continua funcionando. Então, basicamente é isso. A gente vai fazer alguns exemplos agora na prática também. E vamos lá. Bem, o exemplo que a gente vai criar, vou primeiro fazer um desenho rápido dele aqui, que vai ser o seguinte, a gente vai criar um filtro de idade. Então, a gente vai criar uma função que vai receber dois valores, min, de mínimo, e máximo. Duas variáveis externas, dois valores externos, certo? Então, vamos chamar essa função de createFilter. Chamar essa função de createFilter, ela vai receber mínimo e máximo e vai retornar uma função anônima, ou seja, um closure, que vai testar e que recebe um valor também, né? Value. E vai testar se esse value é maior ou igual a mínimo e menor ou igual a máximo. E vai retornar um valor booleano, que é true ou false. Então, vamos fazer na prática esse testezinho aqui, tá? Então, aqui no Golang, você já pode... Golang é a ideia que eu estou usando, tá? Você pode usar o VS Code também. Depois eu posso mostrar como é que configura no VS Code. Então, vamos lá. Function createFilter, que vai receber mínimo e máximo do tipo inteiro. E vai retornar uma função que recebe um valor. Tá aqui age, por exemplo. Recebe age do tipo inteiro e retorna um inteiro. Um booleano, quer dizer. Beleza?
que é que essa função vai fazer? Primeira coisa é return func age e boolean. Primeira coisa que createFilter faz é retornar o filtro, que é uma função também anônima que a gente está chamando de closure. Vou até colocar um comentário aqui. Ó. Esse blocozinho aqui é o closure. Esse bloco aqui. Ó. Então, return, a gente vai testar se essa idade ela é maior ou igual à mínima e menor ou igual à máxima. Então, seria age maior ou igual a mínima e, operador i com dois S comerciais, age menor ou igual a máxima. Beleza. Temos aqui a nossa função createFilter, que cria uma nova função e que testa se a idade é menor que a mínima, maior ou igual a mínima, menor ou igual a máxima. Vamos utilizar agora essa função. Vou criar aqui, ó, ageFilter, uma variável no contexto do main, que vai receber createFilter e vai chamar createFilter passando a idade mínima e a máxima. Vamos botar aqui a mínima 18 e a máxima 60, por exemplo, certo? O que ageFilter é? ageFilter é uma função que vai manter esses estados aqui, ó, essas duas variáveis, que está aqui, mínimo e máximo. ageFilter vai manter a referência de mínimo e máximo, mesmo a gente já estando fora desse contexto da função aqui. Então, quando a gente fizer o seguinte, println, por exemplo, ageFilter, e eu vou testar uma idade aqui, 15, por exemplo. 15 vai ser abaixo, então vai retornar false. Vamos criar outro aqui, println, ageFilter, 25. Esse aqui é para ser false e esse aqui é para ser true, certo? Vamos executar. False, true. Então, isso aqui é um closure. E se a gente quisesse, deixa eu voltar para o iPad aqui, e se a gente quisesse fazer o seguinte, toda vez que a gente testar uma idade que esteja fora dos limites mínimo e máximo, a gente quisesse incrementar um contador para saber quantas pessoas foram bloqueadas, por exemplo. Então, voltando aqui para o desenho, imagine que a gente possa criar um contador aqui dentro, uma variável aqui dentro, counter, e toda vez que isso daqui for false, esse teste aqui da idade, a gente vai dar um mais nesse counter aqui, e não vai retornar apenas o booleano true ou false, a gente vai retornar o booleano e o contador atual. Como é que a gente faria isso? Vamos voltar aqui para o Golang, para o nosso código, e o que é que eu faria aqui? Blocked count. Vamos iniciar ele com 0, certo? E o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui, ó, recortar, vou criar uma variável chamada result. Eu vou colar aqui. Então, o result vai ser true ou false, certo? E aqui eu vou fazer if not result, ou seja, se for false, vai entrar dentro do if. Se for false, vai entrar dentro do if. Eu vou dar um blocked count mais. E no retorno, eu vou fazer return result e blocked count. Tá dando erro aqui porque a nossa função, o nosso closure, diz que o retorno é só booleano. Então, eu vou adicionar mais um retorno aqui. Se você não lembra que Go pode retornar múltiplos valores, lembra que eu fiz uma aula anterior explicando sobre funções, a primeira aula de funções que explica exatamente esse conceito aqui de múltiplos retornos. E a gente vai ter que mudar aqui também, porque a nossa função externa fala que ela retorna uma função com um retorno só, e a gente tem que usar dois aqui, né? Tudo ok até aqui. Então, vamos fazer o seguinte teste. Vou colocar esse 25 aqui para cima, tá?
Então aqui vai retornar true e 0, porque não mudou nada. Aqui tem que retornar false e 1. E eu vou copiar isso aqui mais uma vez. Isso aqui vai ter que retornar false e 2, porque eu vou botar 12 anos, por exemplo. Isso é o que a gente espera, vamos ver. Contador 0, porque estava dentro da idade permitida. E 15, como está fora, o contador foi incrementado e retornou 1. E 12, como está fora, o contador foi incrementado e retornou 2. Então, tudo certo aqui. Então, veja que o closure, ele mantém a referência de uma variável que foi criada fora dele, e mesmo fora do escopo da função que criou o closure, ou seja, quando a gente está na função main aqui, que está fora do escopo da criação do closure, ele continua mantendo referência às variáveis que estavam externas a ele. Bem, durante o curso, aulas mais para frente, a gente vai usar closures para situações específicas. E se você quiser aprender mais sobre funções, vou deixar um vídeo aqui do lado para você assistir. E nos vemos na próxima aula, pessoal. Valeu!